Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 23. Ei, som. Som. Mateus, capítulo de número 13, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor ali uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem te será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e não entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Os amados podem sentar. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nesta hora nós acabamos de ler a Tua palavra. O Senhor sabe o quanto é desafiador, muitas vezes, para nós entendermos textos como esse. Senhor, é pelo Teu Espírito, é pelo poder do Senhor que faz a nossa mente ser iluminada. É pelo poder do Senhor que conseguimos dar passos acertados, passos em direção à Sua vontade. Nesta noite, nos conduz segundo a Tua vontade. Nos conduz, Senhor Deus, nesse caminho glorioso, nesse caminho de grandes desafios, mas um caminho de vida eterna. Meu Deus, faz o Teu reino avançar nesta noite, que todos nós possamos ser confrontados, edificados, consolados, encorajados. Senhor, faça a Tua obra aqui no nosso meio. Quebra grilhões, amarras, cadeias, algemas em nossos corações.
que possamos nos sujeitar à ação poderosa e veemente do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Alimenta-nos conforme a Tua vontade. Ó Deus, que todos os ouvidos, toda a atenção seja dada aqui, Senhor, aquilo que o Teu Espírito está comunicando, Pai. Não a mim, que sou aquele que comunica, ó Deus, através de um simples esboço, mas que aquilo que o Senhor tratou no meu coração também possa dirigir o coração dos Teus servos e servas nesta noite. Assim eu oro, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, na semana passada nós encerramos o capítulo de número 12 do Evangelho de Mateus. E essa semana foi até interessante, porque na quarta-feira nós tivemos aqui a oportunidade de dar uma recapitulada no que foi ministrado no domingo. E eu fiquei um pouco animado, porque os irmãos se lembravam, né, de algumas coisas que eu falei. E eu falei, isso é um bom sinal. E nós tivemos aqui o privilégio de falar sobre o texto que apresenta a família de sangue de Jesus. Ou seja, como era a relação de Jesus com a sua família de sangue. Nós fizemos o questionamento para nos ajudar na compreensão do texto. Os irmãos vão se lembrar que o primeiro questionamento era se Jesus estava desrespeitando a sua mãe e os seus irmãos durante o seu ministério, se Jesus fez isso durante o seu ministério. Nós pontuamos essa questão. O segundo questionamento foi se Jesus realmente tinha ali, o texto está apresentando Jesus com aquele que tem irmãos de sangue. Nós pontuamos essa questão. E por último, falamos sobre o que realmente o texto está nos ensinando, ou esteve nos ensinando na semana passada. Não vou aqui retornar o que nós falamos, porque senão vai ficar muito extenso. Mas nós precisamos nos lembrar que o contexto em que Jesus está lidando com essas situações é um contexto onde Jesus está sendo rejeitado. Jesus está sendo rejeitado por alguns da multidão, pelos escribas e fariseus, pelos mestres da lei. O contexto do Evangelho de Mateus é de um rei que está propagando o seu reino, e durante essa propagação, essa divulgação do seu reino, consequentemente algumas pessoas estão rejeitando as suas propostas, os seus ideais, os seus princípios que estão sendo transmitidos. Então essa é uma realidade dentro do texto. Por que falar sobre isso? Porque tendo isso em mente, irmãos, nós vamos entender por que que Jesus está ensinando por parábolas, e por que que Jesus ele faz menção da profecia de Isaías, justamente aqui nesse texto. Amém? Hoje a nossa jornada é desafiadora. Por quê? Porque nós iniciaremos aqui uma série de reflexões nas parábolas de Jesus. Se nós afirmarmos, não, as parábolas elas são fáceis de serem compreendidas, isso não é verdade, irmãos. Não é tão simples assim, irmãos, compreender as parábolas de Jesus. Algumas nos apresentam muitos e grandiosos desafios a serem superados. Meditaremos aqui nesse capítulo 13. Eu consegui catalogar aqui pelo menos 5 parábolas nesse capítulo de número 13. Iniciaremos seguindo a sequência justamente aqui nessa tão conhecida parábola do semeador. Mas para início de reflexão, que resumindo o assunto, irmãos, eu vou me utilizar novamente aqui de 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é uma parábola? O que é uma parábola? A segunda pergunta é: por que Jesus está ensinando por parábolas? E a terceira pergunta: qual é, essa é a mais desafiadora, né? Qual é o significado, ou quais são as lições práticas para os nossos dias da parábola do semeador? Primeiro, o que é uma parábola? Segundo, por que que Jesus está ensinando por meio de parábolas?
E terceiro, quais são as lições, quais são os ensinamentos práticos, tanto para os dias de Jesus, como também para os nossos dias, em nossa geração, no século 21. Mas vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Eu me utilizo dessa dinâmica, irmão, para chamar a atenção de vocês. Eu sei que não é fácil me ouvir aos domingos aqui durante 45 minutos, pode ficar um pouco maçante, mas essas perguntas aqui é para chamar a atenção dos amados, para nos fazer olhar para o texto com um olhar mais interessado, um olhar mais focado naquilo que realmente Jesus está ensinando. Amém, irmãos? Primeira pergunta: o que é uma parábola? Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Diz assim, ó: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Reuniu-se então ao redor dele uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas. Essa primeira expressão aqui de Mateus nos leva a pensar num cenário onde Jesus está em cima de um barco e as pessoas estão na praia. Por que Jesus fez isso? Possivelmente porque, estando em um barco e aquela multidão numa praia, as pessoas conseguiriam ouvir melhor a acústica daquilo que Jesus estaria comunicando, ou seja, a voz de Jesus chegaria com maior qualidade aos ouvidos daqueles que estavam ali para ouvi-lo. Nós precisamos nos lembrar que na época de Jesus não tinha microfone, não tinha amplificador. Eu estou aqui falando longe de vocês, estou usando o microfone, tem 5 caixas aqui pelo menos, né? 1, 2, 3, 4, não tem mais, 5, 6, 7 caixas aqui, irmãos. E às vezes o som ainda não é muito bom, e às vezes eu saio daqui rouco. Agora imagine para um pregador falando a uma multidão numa praia. Ele precisava se utilizar desses meios para que a voz dele chegasse de maneira bem clara para aqueles que estavam ouvindo. Vamos aqui trazer algumas definições simples do que realmente é uma parábola. Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Observe que Jesus ele conta uma história e a finalidade dessa história que está sendo contada, ou seja, o fim, é apresentar uma verdade complexa, desafiadora de ser compreendida. Que alguém poderia dizer assim: pastor, mas por que não é melhor? Por que a gente não fala ou se utiliza de uma linguagem mais objetiva quando nós vamos falar? Existe uma razão, existe um porquê, que essa é a nossa segunda pergunta. Por que Jesus ensinava por parábola? Ou pelo menos nesse contexto Jesus está se utilizando desta parábola? E por que ele usou a mensagem ali de Isaías? Uma parábola não narra coisas que tenham necessariamente acontecido. Parábolas são histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito usando exemplos do dia a dia. Você vai ouvir sobre a semente, sobre a terra, sobre os espinhos, sobre pedras, ovelha, moeda, pérola, casamento. Os irmãos se lembram quando Jesus está sendo rejeitado e ele está ali falando a respeito da sua rejeição e a rejeição de João Batista, e ele usa uma parábola também para contar, para explicar a rejeição das pessoas, tanto quanto ao ministério de João Batista, quanto também ao seu próprio ministério. E qual parábola que Jesus conta? Jesus conta ali a parábola da festa, de casamento e festa de velório. Os irmãos se lembram que eu contei isso aqui, expliquei para os irmãos? Está falando de casamento e velório, que as crianças brincavam destas coisas. Só que quando você brinca, por exemplo, de casamento, você quer que uma música seja tocada, eles vão ter que inventar ali, tipo assim, um repertório musical, e consequentemente quem está brincando quer que seja divertido, seja engraçado, seja alegre aquele ambiente. E quem brinca de velório, consequentemente também, os irmãos sabem que no contexto judaico havia ali as carpideiras, que eram pessoas pagas para chorar durante uma cerimônia fúnebre. Havia essa dinâmica no ensino de Jesus. E Jesus ali naquele ensino onde ele está falando da rejeição de João Batista e a rejeição dele, está dizendo assim: olha, está vendo? Vocês são como as crianças.
Uns brincam de casamento, aí outros não querem se alegrar. Outros brincam de velório, mas os outros, mas eles não querem se entristecer. Está dizendo assim: olha, eu preguei, fiz ali amizade com todo mundo, fui uma pessoa alegre, mas vocês me chamaram de beberrão e de amigo de pecadores. Agora, João Batista, que era um profeta duro, vocês estão dizendo que ele tem demônio. Então Jesus, ele se utilizava dessas histórias, dessas imagens, para trazer verdades profundas. E nós vamos aqui ver essa questão da semente, da terra, dos espinhos, das pedras, ovelhas, moeda, pérola, casamento, entre outras coisas. A expressão parábola, ela vem do grego parábolas, que significa colocar ao lado, colocar de lado. Desta forma, uma parábola transmite a verdade pela comparação, seja uma história, um provérbio, uma símile ou uma metáfora. Existe um comentário de cultura histórica, um comentário histórico-cultural de Lawrence Richards, que diz o seguinte: que as parábolas têm a intenção de revelar, mas as do capítulo 13, nananinanã, do capítulo 13 não, pelo contrário, Jesus se refere a elas como mistérios do reino dos céus. Segundo outro teólogo chamado Klein, citando um outro, no nível mais básico, a parábola é uma metáfora ou uma imagem tirada da natureza ou da vida comum, que prende o ouvinte pelo seu caráter vível e esquisito. Observe que algumas parábolas que Jesus conta, elas são estranhas. Nossa, uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra, mas existe uma lição profunda a ser extraída de tudo aquilo que Jesus está ensinando. As parábolas, segundo esse mesmo teólogo, são jardins imaginários. Escute bem isso aqui, ó. As parábolas são jardins imaginários que contêm sapos de verdade. Ou seja, são histórias imaginárias que contêm verdades verdadeiras. Verdades que fazem sentido. Verdades que realmente podem ser praticadas e podem ser descobertas. Essa é a finalidade das parábolas. Ou seja, isso é uma parábola. Ficou bastante comum hoje no Brasil falar sobre parábola por causa daquela pregadora mirim lá, que se utiliza muito de parábola, né? E um dia ela estava num podcast falando que ela prega por parábola porque parábola facilita a compreensão. Nem sempre. Nem sempre. No caso aqui do capítulo 13, a parábola que Jesus está contando não está facilitando a compreensão. É tanto que depois Jesus tem que explicar. E Jesus ainda cita uma profecia. Mas vamos para a nossa segunda pergunta aqui, irmãos. Por que Jesus está ensinando por parábolas? Vamos para o versículo 10? Olha o que está escrito aqui, irmãos. Versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram. Olha a pergunta dos discípulos: por que falas ao povo por parábolas? Vocês estão perguntando, mas por que você está falando por parábolas ao povo? Aí diz assim, ó, e ele respondeu: a vocês, a quem? Quem está perguntando? Quem está perguntando para Jesus? Aí Jesus responde para quem? Para os discípulos. A vocês foi dado o conhecimento de quê? Dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Aí ele vai citar lá Isaías: porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Irmãos, eu faço uma pergunta bem sincera para vocês aqui, ó. Quem que já leu esse texto e não deu um nó na cabeça?
Hein, gente? Você já alguma vez na sua vida você leu esse texto e ficou, meu Deus, o que é isso aqui, gente? Imagine, irmão, você falar uma coisa para uma pessoa para ela não entender. Falar algo para uma pessoa para ela não entender, irmãos. Mas, vocês se lembraram aqui da nossa introdução? O contexto em que Jesus está pregando e está ensinando, que contexto que é? É um contexto de rejeição. Jesus está sendo rejeitado. Sim ou não? Nós lemos aqui várias passagens, nós meditamos em várias passagens, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, aonde Jesus está sendo rejeitado. Jesus esteve por um certo momento do seu ministério no anonimato. De repente a fama de Jesus começou a percorrer a terra. Jesus começou a fazer grandes milagres, grandes sinais apareceram. Jesus começou a ficar bem famoso. E os religiosos se aproximavam. Mas os religiosos se aproximavam para aprender? Não, para questionar os seus ensinamentos, para rejeitar a sua palavra, para se opor por inveja a Jesus. Aí Jesus agora está ensinando por parábolas. Vamos entender isso? Por que Jesus está ensinando? A questão não é só porque Jesus está ensinando por parábolas. Por que Jesus está ensinando por parábolas para o povo não entender? Piorou ainda, né? Para respondermos esse questionamento, precisamos nos lembrar do contexto. Já disse. A resposta está sendo respondida justamente à luz do seu contexto. No entanto, nós podemos aqui afirmar 5 verdades sobre as parábolas de Jesus. Primeiro, elas são utilizadas para que o povo de Deus pare, reconsidere os seus caminhos e modifique o seu comportamento. As parábolas, elas tinham esta finalidade: chamar a atenção, levar ao arrependimento. Independente se elas fossem simples de ser compreendidas ou não, essa era a finalidade: levar as pessoas a uma mudança de comportamento. As parábolas revelam o caráter e a maneira como nosso Deus age, mostrando como a humanidade é e o que ela pode se tornar. Irmãos, já parou? Presta bastante atenção nisso, irmãos. As parábolas, elas servem para mostrar como o ser humano é e o que ele pode se tornar. A pergunta que fica: o que esse texto está mostrando para as pessoas que estão ouvindo Jesus? Que existem pessoas com o coração endurecido para a palavra. O foco da parábola do semeador, irmãos, é o coração, é o solo que recebe a semente. Viu, irmãos? O foco da parábola do semeador é o solo que recebe a semente. É tanto que há um desenvolvimento aqui, né? À beira do caminho, entre pedregais, entre espinhos e a boa terra. Sim? Verdade? E o que está sendo enfatizado ali, irmãos? O solo. E o que é o solo, irmãos? O solo é o coração. Ou seja, está sendo ali enfatizado o que é, ou como é o ser humano. As parábolas, em terceiro lugar, despertam nos seus ouvintes uma reflexão e geram uma ação. E por último, em quarto lugar, elas são ferramentas para quebrar nossa passividade e indiferença, para que venhamos a alinhar a nossa vida aos princípios do reino
de Deus. E eu vou acrescentar mais um aqui, irmãos. Sabe para que serve a parábola? A parábola para os indiferentes, de certa forma, ela serve como juízo para aqueles que não querem aceitar de forma alguma a mensagem do Evangelho. Ela serve como juízo. As parábolas, elas têm essa finalidade. Mas nosso terceiro ponto aqui, irmãos, qual que é o significado da parábola do semeador? Qual que é o significado? Diz assim, ó, versículo 3: Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Alguém poderia dizer assim: pastor, mas o significado da parábola está no próprio texto. Porque no versículo 17, ele diz assim, ó: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Versículo 18: portanto, aí Jesus vai dizer assim, ó: ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus vai dar o significado. Versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, esse é o primeiro solo, onde a semente é lançada. A semente é lançada à beira do caminho. Mas aí vem quem? Vem o maligno e lhe arranca o que foi semeado aonde? No coração. Versículo 20: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22: quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação, olha, escuta bem aqui, irmãos, entre espinhos, aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, os enganos, as riquezas, sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita a 100, 60 e 30 por um. Resumindo, primeiro, a semente é o que? É a palavra de Deus, né, gente? Semente é a palavra. Segundo, quem que rouba a semente? O maligno. Terceiro, existem 4 solos diferentes onde essa mesma palavra está sendo semeada. Quantos solos? 4. E é o que? É a mesma palavra? A mesma palavra. 4 solos diferentes para a mesma palavra. Jesus diz o que para os seus discípulos? A vocês é dado o entendimento dos mistérios do reino de Deus, mas a outros não. Vamos tentar entender isso aqui, irmão, com maior profundidade. A passagem explica como a palavra de Deus é ouvida por 4 tipos de ouvintes. Primeiro, talvez a gente vai ouvir isso aqui, irmão, ou vai se identificar, ou vai identificar alguém. Se você identificar alguém, irmãos, o meu conselho não é ficar fulano. Não, irmãos, ore por essa pessoa, para que Deus produza conversão, transformação, quebrantamento. Porque senão a gente vai ficar parecendo aqueles crentes onde você vai para a igreja e o pregador está pregando, aí ele sabe que aquilo que está sendo falado serve para alguém, para a igreja, e fica assim, ó, fala a Deus. A palavra nunca é para ele, sempre é para alguém. Tem gente que fica tão doido com esse negócio, irmão, que pula, que sapateia, que rodopia. Por quê? Porque a palavra é sempre para alguém da igreja. Ele está doido que alguém que está ali na igreja ouça aquilo. Para quê? Para que essa pessoa seja confrontada. Mas ele mesmo nunca está com o coração aberto
para ser confrontado pela palavra de Deus. Isso chama-se hipocrisia. Ou seja, Deus tem que falar duramente só com as pessoas ao meu redor, comigo nunca. Como se Deus nunca necessitasse de falar comigo de maneira dura, irmãos. Ah, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmão. Nós somos todos os dias chamados a ouvir palavras duras da parte do Senhor. Todos os dias nós somos desafiados, irmãos, a ouvir certas coisas. E nem sempre o que nós vamos ouvir, irmãos, nos agradará. Mas vamos lá. A beira do caminho é o que entra no ouvido e sai onde? Sai no outro. Não desce ao coração. Entendem de maneira cognitiva, mas não há nenhuma disposição. O que é entender de maneira cognitiva, irmão? Entendeu aqui, ó. Ah, sim, entendi. Tem até um meme na internet, né? Ah, sim, agora eu entendi. Já viu aquele desenho? Eu não sei nem se é bem assim que faz, né? Tem um meme. Não é questão cognitiva. É entender com a mente para que desça ao coração. Ou seja, é uma disposição em aplicar a palavra. Os corações estão pisoteados como solo à beira do caminho, e a semente não brota, o solo está endurecido, então a semente fica ali por cima, e vem alguém ali e arrebata. A semente não brota, ela sequer brota. Alguém disse, não, pastor, fulano está assim porque ele não entendeu. Sim, não é que cognitivamente até ele entendeu, irmão, mas não desceu para o coração. A palavra ela precisa descer para o coração. Quando ela desce para o coração, consequentemente haverá em nós, irmãos, uma disposição para a prática daquilo ali. Consequentemente, irmãos. Segundo, terreno pedregoso. No terreno pedregoso não há desenvolvimento de raiz. Se faltar um pouco de chuva, ou se o sol esquentar, a planta morre rápido. Ou seja, as aflições são o pretexto para que não haja raiz. Sabe o que é? É o tal do oba-oba. Já viu? É o oba-oba. É empolgação. Passou isso, vem o retrocesso. Podemos ver isso na semente verdadeira e na semente falsa, ou seja, no evangelho falso, que está gerando crentes que não sabem o que é, ou seja, crentes que estão entrando na igreja, que não sabem ou não conhecem o que é pecado, não conhecem um evangelho sem cruz, sem salvador, um evangelho sem renúncia. Isso pode acontecer, irmãos. Não tem raiz. Mas a questão que Jesus está falando aqui, irmãos, não é apenas no evangelho deturpado. Ele está falando de um evangelho autêntico, porque a semente é a mesma. Ele não está falando de uma outra semente, ele está falando da mesma semente. A questão não é a semente, a questão é o solo. Porque realmente, irmãos, tem gente que se empolga com um falso evangelho e abraça aquilo ali na empolgação, mas é só empolgação. Mas pode acontecer também com a semente verdadeira. A pessoa compreendeu aquilo ali, mas sabe quando desce, mas não desce? A primeira adversidade, a primeira luta, a primeira aflição que aparecer, a primeira situação onde a pessoa vai ter que lidar talvez com a tristeza, ou com algum tipo de frustração na vida, ela está disposta a deixar. Por isso que Jesus fala sobre o sol. Por isso que Jesus fala desse terreno pedregoso. Se faltar um pouquinho de chuva, se o sol esquentar um pouquinho mais, já era. Porque o solo, o coração é um coração de oba-oba. Terceiro solo aqui, irmãos. A semente é a mesma, mas o solo é diferente. Terceiro solo é um solo onde a semente vai ter que se desenvolver entre espinhos. O problema agora não é a dureza da terra, não é o sol quente ou a falta de chuva. O dilema agora é que existem outras coisas plantadas juntas
que vão crescer e alguém vai ter que predominar. A mesma semente, irmãos, mas o solo tem espinho. Essa semente vai crescer e os espinhos vão estar lá para sufocar a semente. Quem vai prevalecer se tem espinhos? E o que são esses espinhos? Os prazeres que não foram renunciados, as más amizades, as falsas amizades que não foram renunciadas, o apego extremo ao dinheiro, à riqueza, aos bens, ao conforto, vai sufocar. A pessoa não aguenta isso, irmãos. Se a minha vida ela está focada nos meus prazeres, é o famoso hedonismo, ou seja, tudo tem que culminar, a minha vida gira em torno de ter prazer em tudo. O que isso vai gerar, irmãos? Isso vai sufocar a minha fé, vai sufocar o meu desenvolvimento e o meu relacionamento com Deus. Essa semente ela não vai se desenvolver, ela vai ficar sufocada. Os cuidados desse mundo, ou seja, a primeira semente, o maligno. A segunda semente, os problemas. Os problemas. É o solo, gente. Não é a semente. A semente é boa. O que a gente aprende aqui, irmãos? Às vezes você pode estar numa igreja, que prega a Bíblia, que tem um bom ensinamento, que tem boa doutrina, que é focada nas escrituras. Mas a questão é o solo, é aqui, ó. É o coração. Os discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, estavam diante do mestre dos mestres. Imagina um culto com Jesus. Imagina estar ao redor de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Mas na hora que Jesus está sendo preso, os discípulos, ó, foi falta de ensino? Coração, gente. O pessoal fala de Judas, né? Mas os discípulos, ó. O peso do pecado de Judas foi terrível, foi, mas os discípulos, ó, irmãos, ó. Chegou um certo momento do ministério de Jesus que um dos discípulos disse assim: Senhor, nós deixamos tudo por causa de Ti, o que nós vamos ganhar em troca? Nós estávamos falando aqui de manhã aqui na escola dominical. Jesus está irmão, pelo amor de Deus, irmão. Jesus está subindo, vou até tirar meu óculos aqui, irmão, eu começar desse sistema, fica até um pouco estressado. Jesus está subindo para o céu, gente. Jesus está subindo para o céu, está ali, irmão, dando as últimas instruções para os seus discípulos, dizendo: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Mas o que os discípulos estavam perguntando para Jesus? O Senhor vai restaurar o reino a Israel? A gente estava falando aqui pela manhã. Será que foi falta de Jesus falar sobre a importância do reino? Jesus não ensinou lá, irmãos, lá no capítulo 6 de Mateus, lá: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou sobre a parábola da pérola de grande valor, entre outras parábolas, onde Jesus ilustrou a importância e o grande valor do reino de Deus. Mas lá, irmãos, Jesus está prestes para subir no céu, ao subir aos céus, e os discípulos estão negando, estão perguntando a respeito de coisa que não tem nada a ver. O problema é a semente? A semente não era boa que estava sendo semeada? Que é nó, coração.
Por isso não adianta culpar a igreja, não adianta culpar o pastor, não adianta culpar os irmãos, não adianta, meu irmão, não adianta. Pastor, se eu tivesse ali junto com os discípulos, eu desprezaria ou menosprezaria qualquer tipo de ensino de Jesus. É claro, você está hoje, você tem o Espírito Santo, você está com a sua Bíblia aí toda bonitinha, você pode até falar isso, irmão, mas de certa forma isso é hipocrisia, irmãos. Quando o parafuso começa a apertar, irmão, começa a aparecer o coração duro. O que é a semente entre espinhos? A carnalidade, o desejo de ter, conquistar, ajuntar. É quando o crente nunca amadurece e nunca vive uma verdadeira e autêntica experiência de regeneração. É só um frequentador de culto. E olha lá. Precisamos vigiar, irmão, para não permanecer assim. O mundo e seus sistemas não podem nos reger. Mas em última, aqui, último solo, boa terra, é quem entende e dá fruto. Ou seja, frutificam com perseverança, estão inseridos no reino, não apenas para ser mais um, mas para frutificar. Dar fruto é viver para a glória de Deus. A gente fica muito com esse negócio de fruto, porque é a questão da quantidade em si, né, irmãos? Dar fruto, irmão, você vive para a glória de Deus, então você vive uma vida para dar frutos para Deus. Viva para a glória de Deus, honrando com o seu testemunho de vida e alcançando vidas. Aprendemos que a proclamação fiel do Evangelho nunca, olha aqui para mim aqui, irmãos, a proclamação fiel do Evangelho, ela nunca deixará de dar os seus frutos. Pode ser rejeitado o tanto que for, irmão, mas vai dar fruto em nome de Jesus. Mas para concluir aqui, irmãos, quando falava por parábolas, Jesus não estava ocultando a verdade daqueles que o buscavam com sinceridade, porque aqueles que eram receptivos à verdade espiritual compreendiam os exemplos. Para outros era somente histórias sem significado. Jesus, de maneira proposital, falava por parábolas para separar o quê? Os indiferentes, os curiosos, daqueles que verdadeiramente procuravam ouvir, aprender e praticar a verdade do Evangelho. É isso, irmãos. As suas palavras, como a semente do semeador, caíram em vários tipos de corações. Aqueles que realmente ouviam e compreendiam, se tornariam ou se tornaram seus seguidores. Glória a Deus. 3 perguntas aqui para nós encerrarmos. Como que você classifica o seu coração hoje? Beira do caminho, entre pedregais, ou cheio de pedra aí, rochoso, espinhoso, ou é uma boa terra? Por quê? Pergunta para você responder para você mesmo, responde para mim não. Que não há uma interação. O culto aqui, o ruim do culto público do domingo é isso, que a gente não pode interagir. Mas a pergunta fica, para nós respondermos para nós mesmos. Como que nós podemos classificar o nosso coração? É à beira do caminho, rochoso, cheio de entre pedregais, entre espinhos, ou é uma boa terra? Segundo, o que fazer diante do ensino de Jesus agora? O que fazer? Você entendeu o significado e a finalidade de uma parábola? A finalidade de uma parábola qual era? Despertar as pessoas de uma condição e de uma situação para que elas se aproximassem mais de Deus. Não é apenas historinha para dar sono nos discípulos. Não era historinha para a gente ficar, nossa, que legal. Não, irmãos. É para nos tirar dessa situação e nos levar a essa.
Por último, será que conseguimos entender que a palavra de Deus pode ser pregada para a salvação dos que creem e também para o juízo dos indiferentes? Você já parou para pensar que a palavra de Deus também ela pode ter essa finalidade? Pregada para a salvação e para juízo. Pregada para a salvação e também para o juízo daqueles que estão indiferentes. Para você, a palavra de Deus é salvação? Ou está sendo anunciada para você para te martirizar na eternidade? Duro isso, né, irmãos? Eu estava meditando sobre isso e realmente o ensino de Jesus é extremamente atual. Como Billy Graham mesmo disse, né? A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que você compra lá na banca, o jornal de amanhã. Não é nem o que você comprou hoje, é o que você ainda vai comprar. Ela é mais atual. Vamos ficar de pé?